Eu fiz a live ontem, 2 horas e pouco de live, gravei vídeo no Instagram e tal. Mas o momento ele se faz necessário eu gravar um vídeo falando a respeito desse jogo. Porque nem todo mundo assiste live, nem todo mundo tem paciência pra ver 2 horas, ninguém falando. E eu olhando hoje, vi uns vídeos, eu vejo muito pouco internet, tá? Vejo muito pouco. Muito pouco, muito pouco, muito pouco. Mas me chamou a atenção muita gente mandando coisa aqui, vídeo lá e tal. E eu acabei vendo uns vídeos, coisa que eu não faço com muita frequência, não. Deveria fazer mais, inclusive. E aí, cara, eu senti a necessidade de gravar esse vídeo aqui para dentro do que eu penso de futebol, dentro da minha opinião, pontuar algumas coisas, colocar, como diz minha mãe, alguns pingos nos is. E fazer uma análise mais sóbria emocionalmente, uma análise mais sóbria, porque o futebol também tem hora que pede isso. Não é só emoção, 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 doideira, doideira, doideira é foda. E passado aí pelo menos 24 horas aí, o luto, né? É à toa que eu já tô de moletom preto, tá foda, que eu já gravei outro vídeo de moletom preto, porque também tava de luto, né? Mas assim, o momento pede isso. E eu preciso conversar com vocês aqui. E também saber a opinião de vocês, o que vocês vão comentar aí, que é sempre muito importante pra mim. Eu tava vendo a entrevista do Diniz. Eu peguei e coloquei a entrevista do Diniz pra ver direitinho o que ele falou na íntegra, palavra por palavra. Porque tem esse fenômeno, né, da galera que gosta do Diniz, que é igual a seita. É igual a seita, né? E vocês que gostam disso, vocês têm que concordar comigo. Que é igual uma seita. Vocês, porra, vocês defendem o cara com unhas e dentes, defende pra caralho, entendeu? Pô, vocês morrem pelo cara. E assim, não dá pra. Eu confesso a vocês que eu não consigo entender muito, porque, porra, se o cara é um multicampeão, se o cara, porra, é campeão por onde passou, se o cara. Tudo bem, mano. Mas, porque o cara tem um futebol bonito. Pois é, mas na prática, isso não se transformou ainda em nenhum troféu pra ele. Então tem que dar uma pisada nessa embreagem de vocês. Entendeu? É isso que eu falo, essa polaridade da galera. Porra, uns caras que gostam do Diniz é seita. E outros também que odeiam, quer matar. Não é assim, irmão. Tem ponto positivo, tem ponto negativo. Nesse exato momento, esse jogo de ontem não tem ponto positivo, irmão. Lamento te dizer. Não existe um ponto sequer positivo, filho. Só tem ponto negativo e teimosia. E vamos lá, eu sou justo, eu sou justo. O Diniz vinha de 6 jogos de invencibilidade, 4 vitórias e 2 empates. O Diniz foi, pegou o Flamengo, perdeu sendo muito superior, dando aquela amassada bizarra, com ocupação de espaço, porra, toque de bola, verticalidade, conclusão em gol, com N e outra, né? Isso eu falei ontem na live, inclusive, né? Esse jogo de ontem evidenciou o tamanho do André pro Fluminense, né? O tamanho que é esse atleta do Fluminense. Sem o André, filho, vira várzea, o meio de campo do Fluminense. E eu comparei, ainda lembrei bem que no Fla-Flu, o Fluminense amassou o Flamengo no segundo tempo, não correu risco nenhum, mas o André tava lá, né? Dando volta no Everton Ribeiro, recuperando todas as bolas, depois o Felipe Melo entrou muito bem, o Felipe Melo também não tava ontem. Então, enfim, acabando de concluir. Teve o Fla-Flu que foi muito superior, perdeu, e aí eu, porra, fiz a minha crítica positiva do jogo, tá até no Instagram lá. Depois teve o jogo do Juventude, não foi o Diniz que perdeu, nem os jogadores, foi a diretoria, né? Já falei isso uma vez e repito, foi a diretoria que perdeu o jogo contra o Juventude, que não era para ter jogo, aquilo não foi jogo, enfim. Vem o jogo do Atlético Goianiense. E o David Braz, né? Já falei, vocês já me convenceram que realmente o David Braz merecia ser expulso, eu ainda acho que não. E o caralho, mas eu sei que eu sou um mongoloide, eu sou um retardado, eu demoro, e o cacete, eu fico defendendo o time, defendendo o clube, defendendo. Mas, porra, a gente, né, a gente tem que admitir, já que a grande maioria acha que era pra expulsão, beleza, era pra expulsão, mas eu continuo pensando. Você sabe, já dei minha opinião várias vezes aí, mas, porra, não posso me passar por como teimoso também. Já que a maioria pensa isso, beleza, vamos lá. E o David Braz quebrou ele ali. Falo e repito, como falei no outro vídeo, no futebol moderno de hoje em dia, de estudiosos, né? Ou não, tem gente que não estuda, mas a grande maioria estuda o futebol e entende a forma moderna de se jogar futebol, de intensidade, de marcação,
de tudo que se fala em televisão, que a gente repete aqui, de linha alta, linha baixa, quando tá atacando, quando tá defendendo, é praticamente impossível. Praticamente impossível. Olha, praticamente impossível. Eu não falo que é impossível. Porque no futebol pode tudo. Futebol com 8 em campo, até 7, 7 acaba, né? Com 8 em campo você pode ganhar alguma coisa. Tá? O futebol permite isso. Como eu já falei várias vezes, não é um jogo de sequência e frequência. O que é sequência e frequência? É o basquete, eu tô acompanhando a final aqui da NBA. É um jogo de sequência e frequência, então dificilmente o time que tá melhor em campo, ele vai ganhar. Tênis é um jogo de sequência e frequência. Quem faz mais ponto vai ganhar. Então, vôlei, mesma coisa. Futebol não. Futebol não é jogo de sequência e frequência. O cara, como diz meu avô, achava uma bola vadia lá, a bola desvia em alguém, faz o gol contra, depois ele retranca lá e de repente ele consegue o resultado positivo, tá? Então é isso. Catarrada que é bom, que eu tô gripado. Então é isso. Quando você tem um jogador a mais, é praticamente impossível tu perder o jogo. É só você pegar estatisticamente. Pega aí a quantidade de times que tem um jogador a menos que ganha os seus jogos. No futebol moderno. Não ganha. O que eu falei pra vocês no outro vídeo foi o que o Wagner Mancini fez exatamente. Exatamente. É aquilo da década de 90, década dos anos 2000, que o Vanderlei Luxemburgo fazia direto. Você tem um jogador expulso, você faz duas linhas de 4, isola o atacante. Você tira o 9, que é o atacante mais pesado, deixa um atacante de velocidade. Se o time não acha o gol, o tempo vai se passando. Falei exatamente o que eu tô falando para vocês aqui, falei no outro vídeo. Ele tira um volante, coloca um volante com mais saída de bola para tentar espetar uma bola e achar um gol aí no contra-ataque. Exatamente isso que o Wagner Mancini fez. Então não tem novidade nenhuma. Não tem novidade nenhuma pro Diniz nisso. Não tem mistério nenhum, não tem nada. Só se ele começou a treinar time de futebol agora. Então quando você pega a entrevista dele, porque assim, do jogo, acho que não tem muito o que falar, né? O jogo foi horroroso, o Wellington só no primeiro. O Wellington ele não tem que jogar futebol mais, na minha opinião, e é uma dica pro Diniz. Próximo jogo contra a Havaí, vai voltar o André, mete o Nonato com o Ganso e faz aquela trinca ali na frente. Com o Cano, com o Luiz Henrique e com o Ares. Acabou, não tem mistério. Não tem mistério. Volta com o Cris Silva, que é um lateral na esquerda, ou pega o lateral esquerdo que tá treinando melhor e não improvisa um atacante na esquerda, tá? Pega um lateral que tá treinando melhor, o Cris Silva, bota o Cris Silva lá na esquerda, tá? Na direita aqui, o Calegari não tá desempenhando bem, não fez bons jogos, entra com o Samuel Xavier mesmo. Então tu vai entrar com o Fábio, tu vai entrar com o Nino, com o Manuel, o David Braz dá um ganchinho nele por causa da cagada que fez, entra com o Nino, com o Manuel, você entra com o Cris Silva, ou o que estiver treinando melhor na lateral esquerda, mas que seja um lateral esquerdo de origem, você entra com o Samuel Xavier, que não tem melhor, não tem, né, o menos pior, é o Samuel Xavier, por o que tá, né, rendendo aí, você entra com o André, você entra com o Nonato, oportuniza mais o Nonato, que o Nonato, além de marcar, ele tem um passe, ele tem um chute, coisa que ele deveria ter feito até mais nesse jogo, um chute do lado de fora da área, mas entra com o Nonato, dá uma oportunidade para ele, entra com o Paulo Henrique Ganso e entra com essa trinca aí. É esse o time, não inventa, senão o torcedor vai te matar e vai pedir a tua demissão dentro do Maracanã. Não inventa. Tu vai ver os comentários aí do vídeo aí, você vai ver que vai ter gente discordando, mas a grande maioria vai concordar no que eu tô falando, tá? Com uma ressalva ou outra pode ter, mas a maioria vai concordar com o que eu tô falando. Tenho certeza disso, que a gente conhece o torcedor e a gente enxerga a mesma coisa, que eu sou torcedor igual a todo mundo. Agora, primeiro tempo, desastroso, o Wellington deu 2 passes para gol, contra, né? O Wellington deu 2 recuadas de bola para eles fazerem o gol e eles não tiveram competência para poder fazer o gol. E o segundo tempo é um show de horror. Entendeu? Um show de horror, tudo desencontrado, um bando dentro de campo, uma várzea, lento, transição zero, o time vem igual puta que pariu, com senhores dentro de campo de 100 anos de idade, girando a bola sem objetividade nenhuma, você faz um monte de substituição, coloca 4, 5 atacantes enfiado dentro da área, os caras fazem 2 linhas baixas, você não tem altura suficiente para você alçar a bola na área, você toda hora tava alçando a bola na área, não acontecer nada, você tentando por dentro, mas muito lento, e você sendo lento no futebol moderno, você não consegue nada, porque você precisa de dinamismo, você precisa de toques rápidos, 2 toques na bola só, entendeu? Você não tem laterais, então você não pode usar as alas, porque você tem o Caio Paulista de um lado, você tem o Samuel Xavier do outro, péssimo também, você não consegue utilizar as alas. Então por que você abre a bola toda nas alas, nas laterais, sendo que você não tem quem saiba cruzar, quem sabe fazer uma tabela, quem sabe fazer um jogo aproximado ali com beirada, chegar na linha de fundo, cruzar para trás, surpreender a defesa? Não. Todo cruzamento, defesa e posição de expectativa, você cruza, o cara tá em... Que é a posição de... Já falei várias vezes isso.
Você cruza, a defesa tá toda em expectativa, tá vendo a bola vindo. A defesa mais alta vai cortar todas, entendeu? Ou você cruza para trás para pegar essa defesa desprevenida, ou você faz essa defesa correr para trás num lance de um contra-ataque ou de um ataque mais veloz. Essa defesa correndo para trás, você pode cruzar até a frente dessa defesa, que a defesa correndo para trás, ela não tem, né? Não tá esperando a bola e você consegue surpreender. Mas do jeito que tá, todo mundo posicionado e você cruzando, eles vão cortar todas. Foi isso que aconteceu. Os jogadores também não ajudaram. John Kennedy esteve mal, Matheus Martins esteve mal, Cano preso dentro da área o tempo todo, não saía para buscar jogo, para abrir. E o que eu tô querendo dizer com isso? O Cano sai da área para buscar um jogo, fazer um pivô, outro entra ali no espaço que ele deixa, entendeu? Ele sai pra área, ele carrega um zagueiro com ele. Entra outro no lugar, entra o Nonato no lugar, entra o Matheus Martins no lugar dele e tudo, para confundir a marcação. Não. O jogo todo posicionado, todo previsível. As duas linhas dele baixa pra caralho. E essas duas linhas baixas, o que que é? Isso facilita quem tá atacando. Você amassa, você tem 70%, 80% de posse de bola. Você tem que concluir do lado de fora da área. Você tem que fazer uma tabela ali por dentro mais veloz. Faz 1-2 ali, conclui, chuta no gol. Ganso tem um chute, Nonato tem um chute, Matheus Martins tem um chute, entendeu? O próprio John Kennedy também tem um chute. Todos péssimos. Ninguém conseguiu concluir nada. O principal culpado é o Diniz, sem dúvida nenhuma, porque é um técnico um a mais. Durante todo o jogo, você não conseguiu fazer um gol no fraquíssimo América Mineiro. Ah, Google, mas é fora de casa. Não, aquilo não é fora de casa. Não tinha nem torcida deles, torcida do Fluminense, inclusive, deu um show neles. Torcida do Fluminense cantou mais alto o tempo inteiro. O Fluminense estava praticamente jogando em casa, filho. Não tem desculpa de ser fora de casa, não tem pressão nenhuma da torcida do América Mineiro, com todo respeito a eles. E previsível ao extremo. Para concluir. Quando acaba o jogo, e aí é o erro total, e aí é o que assusta o torcedor. O Diniz vai para a entrevista e o Diniz fala, eu gosto de falar o que é. Eu não venho interpretar, na internet tem muito isso. Vocês interpretam o que a gente fala da maneira de vocês e está falando coisa que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Diniz falou que o time não estava treinado para essa situação de jogo. Se o time não está treinado para essa situação... Não, que ele tem que treinar mais... Olha só, que ele tem que treinar mais o time para essa situação de jogo. Se ele tem que treinar mais o time para essa situação de jogo, quer dizer o quê? Que o time não está treinado. Então não tem erro de interpretação do torcedor aí. Se ele precisa de treinar mais o time para essa situação, é porque ele não treinou. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Como que você vai para uma coletiva de imprensa e você defende o fato de você ter um jogador a mais durante todo o tempo e que e ele concluiu que você jogando com 9, marcando e tudo, nem sempre isso quer dizer que nem sempre você jogar com um jogador a mais é bom. Mano, para. O teu raciocínio desse negócio de jogar com 9 atrás, beleza, mas esquece, não cabe esse tipo de argumento, meu filho. Não cabe. Você tem que assumir a sua incompetência e a incompetência dos atletas. E acabou. Você tem que chegar numa coletiva dessa com um time gigantesco como é o Fluminense e você falar assim, gente, hoje foi horroroso. Não tem desculpa, porque no jogo contra o Atlético Goianiense a gente usou a desculpa, que não é desculpa, na verdade não é desculpa, é um fato, que o que decidiu o jogo contra o Atlético Goianiense foi ter perdido um jogador no início do jogo, é um fato, isso não é desculpa. Desculpa é o que ele fez. Então a gente não pode ter desculpas no jogo de hoje. De fato, você jogar com um jogador a menos, com um time mutilado, você define o jogo. Só que no jogo de hoje a gente não teve competência, a gente não teve organização tática. Eu não tive competência para organizar meus jogadores dentro do campo. Os jogadores foram lentos, os jogadores foram imprevisíveis, os jogadores foram preguiçosos e o maior culpado disso tudo sou eu, porque eu não me fiz entender. Tudo que eu pedi para os atletas desenvolverem dentro do campo, eles não desenvolveram. Então o principal culpado sou eu. Eu não me fiz entender. Os jogadores também têm a parcela de culpa, porque quando ganha, todo mundo tem seu valor. E quando perde, perdem todos. Tá? Quando ganha, ganha todos. Eu tenho meu valor e os jogadores também. Agora, quando perde, perde todos. Só que eu quero evidenciar minha incompetência porque era 11 contra 10 durante todo o jogo. Então, tudo que eu fiz, tudo que eu mexi, não funcionou nada. O América Mineiro foi infinitamente superior. O América Mineiro teve as melhores chances durante todo o jogo. O América Mineiro acertou uma bola na trave. O América Mineiro teve 4, 5 chances claríssimas de gol. E se você pegar os melhores momentos, você vai ver que o América Mineiro teve disparadamente as bolas do jogo para poder ganhar do Fluminense estando com um jogador a menos. Então não tem desculpa. A gente não. Lógico que essa parte fica por minha conta, o Diniz não vai falar isso, mas você está jogando contra um time pequeno, contra um time que a torcida, infelizmente para eles, né? Infelizmente para quem for jogar contra eles lá, o estádio sempre vazio, então não tem pressão externa contra isso.
É um time que não tem tradição em Campeonato Brasileiro, que nunca ganhou nenhum, nunca chegou perto de nenhuma final. Então, assim, obrigação total do Fluminense ganhar e ganhar bem. Não era pra ganhar de 1-0 sofrido. Era pra fazer 2-3 com os elementos que o Fluminense tem, com os jogadores que o Fluminense tem e com a banca que o senhor Fernando Diniz tem de ser um pica, um professor das galáxias de futebol. O cara que dá aula em todo mundo. E, quanto ao Atlético Mineiro, deu essa aula. Só que, Diniz, eu vou te dar um recado, meu querido. Eu vou ler essa cartilha pra você aqui. Você não é pro torcedor do Fluminense, é pro futebol brasileiro. Ou você se faz entender e ganha os jogos e bata campeão de uma competição, ou vai acabar, querido. Tu vai parar de pegar time de Série A. Essa cartilha, esse jogo que você fez contra o América Mineiro, não é um jogo de 2022. E eu te defendi. Em vários jogos que você passou, contra o próprio Flamengo, contra o Atlético Mineiro, em outros jogos, que você não era o Diniz de 2019. Que o Diniz de 2022 você tinha uma recomposição melhor, que o Diniz de 2022 não sofria tanto, que o Diniz de 2022 os times não estouravam na cara do gol toda hora. Entendeu? Que o Diniz de 2022 era mais vertical, era mais objetivo. Foi tudo por água abaixo com o jogo contra o América Mineiro. Esse jogo contra o América Mineiro é um jogo de 2019. É um jogo do Diniz 2019. É pra perder do Avaí em casa, é pra empatar com o Ceará em casa, é pra perder um monte de jogo com o time pequeno em casa. É o mesmo jogo que você fez em 2019, você fez agora em 2022, 3 anos depois de você ter falado que você amadureceu, que você estudou, que você quer melhorar. Enfim, qual é o papo que eu tenho pra te dar? Papo na moral, como se ninguém tivesse assistindo a gente aqui. O que começou a acontecer, o que começou, o azar te acompanhar no jogo com o Flamengo, que você jogou pra caralho, que não sei o quê. Em 2019 também teve jogo que você jogou pra caralho e perdeu. A doideira que aconteceu com a Juventude, a diretoria perdeu o jogo pra você. Era você, é o azar. O Atlético Goianiense ter o cara expulso, o caralho, toma ali azar de novo. E agora você fez esse jogo que você foi o de início de 2019. Papo reto, sem mais delongas. Ou você coloca esse trem no trilho e tem que colocar agora contra o Avaí, ganhar e ganhar bem, não no sufoco não. Meter 2, 3, 4-0 e jogando bem, como você jogou contra o Atlético Mineiro, como você jogou outros jogos. Ou então, meu querido, a bandeira amarela ela já tá hasteada. Para muitos torcedores já é vermelha. Eu ainda tô te dando uma moralzinha aqui, tô te falando que é a bandeira amarela. Porque eu te falei, 6 jogos invictos, ganhou 4, empatou 2, depois teve o Fla-Flu que foi melhor, depois a diretoria perdeu o jogo contra o Juventude, teve a doideira aí com o David Braz, só que não dá, esse jogo não tem desculpa, e a tua coletiva é assustadora, era pra você chegar e assumir tudo e falar que vai mudar isso a partir do jogo contra o Avaí. Então, meu querido, ou você coloca esse trem no trilho, ou esquece, em pouco tempo tu vai perder mais um emprego, e em pouco tempo você vai ser taxado por toda a imprensa brasileira como técnico que tem professor Pardal, um monte de teoria, que o time joga pra caralho, que não sei o quê, mas é acompanhado de azar, que nunca ganha, que nunca vence clássico, e mais uma vez você vai ser demitido, e pode ser o último time grande que você pegue, que é o Fluminense. Depois tua carreira vai vir abaixo. Já foi Atlético Paranaense, depois o Atlético Paranaense bateu campeão de um monte de título, já foi São Paulo, já foi Santos, já foi Vasco, já foi Fluminense, e não tem título nenhum. E começa muito bem, a empolgação, o torcedor fica louco e tal, e depois a ladeira abaixo. Então é isso, meu camarada. O papo é esse.